Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. Galera, nosso objetivo é chegar em 100 mil inscritos no máximo daqui a um ano. Então, assim ó, senta o dedo no like, por favor. Se você gosta de concurso militar, você presta concurso militar, se interessa pelo conteúdo do canal, deixa aí o seu like, porque isso faz com que o nosso vídeo ele seja muito visto. Então a meta vou começar a colocar meta de likes nos vídeos. A meta é 500 likes. Se chegar em 500 likes esse vídeo, eu vou formular uma questão que eu acho que vai cair na prova da SpaceX. Eu vou formular uma questão inédita de minha autoria que vou fazer aqui, ó, mãe de Ná. Vai cair essa questão aqui. Eu vou fazer uma questão inédita, obviamente, né, pessoal, que você nessa questão pode ser que você já tenha visto alguma parecida, coisa do tipo, porque matemática é matemática. Mas se esse vídeo chegar a 500 likes, eu vou soltar um vídeo de uma questão inédita para vocês. Eu vou colocar essa questão na comunidade, vou deixar vocês resolverem, vou colocar na comunidade aqui do YouTube e vocês resolvem e depois eu vou gravar a resolução. Então, somente se esse vídeo alcançar 500 likes, beleza? Então, por favor, deixa aí no like, porque a gente quer chegar a 100 mil inscritos. E eu também quero convidar todos vocês a conhecerem o Teorema Militar, pessoal, que é o nosso querido curso TM é uma família, padrão TM. Nesse curso a gente tem lá as aulas teóricas, né, tudo bonitinho para você, do edital do teu concurso. Nós temos lá as aulas, as listas de exercícios em PDF, todas resolvidas em vídeo e plantão de dúvida ao vivo que nenhum curso faz, correção de redação lá para você. Cara, Teorema é muito bom, beleza? Então se você quer ser nosso aluno, as matrículas ficam praticamente o ano inteiro abertas. O link para você conhecer o nosso curso está aí embaixo, beleza? Na descrição do vídeo. Pessoal, como vocês gostam muito desse quadro, estou trazendo vários vídeos, porque a gente aprende muito nesses reacts, galera. Então, vou fazer um react aqui militar. Nosso objetivo aqui é tentar aprender algo com novas pessoas. Eu já fiz um react do Paulo Musi, que é um cara que eu acho muito maneiro, fisiculturista, ele é médico. E tem esse vídeo que me enviaram lá no Instagram para eu reagir, que é Paulo Musi revela o segredo para passar no vestibular. Vamos ver esse vídeo. Lembrando também, pessoal, que na semana que vem nós temos o Ultimato EFON e o Ultimato Barro Branco, tá? Então se você vai prestar algum desses concursos, venha. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você se inscrever gratuitamente na revisão do Barro Branco e na revisão da EFON, beleza? Então se você vai prestar um desses concursos, venha que a semana que vem vai ser top de revisão aí para esses concursos, beleza? Vou deixar o link para inscrição gratuita aí no primeiro comentário. O do Barro Branco vai começar às 19 horas e o da EFON às 20 horas, beleza? As lives vão rodar aí provavelmente ao mesmo tempo, mas vamos começar em horários distintos, beleza? Bom, sem mais delongas e mais informações, vamos reagir ao vídeo do Paulo Musi, que deu mandado aqui já, deixa eu voltar. Que ele diz aí, Paulo Musi revela o segredo para passar no vestibular. Bom, a gente se prepara para o concurso militar, mas não deixa de ser um vestibular, tudo bem? É um vestibular militar com suas particularidades, obviamente, mas vamos ouvir o doutor Paulo Musi, beleza? Bora lá. Ali eu estava estudando uma competição desleal, que o vestibular ele é desleal. A gente tem medidas afirmativas que tentam diminuir o grau de deslealdade, né, num exame desse, né? Mas eu não sou dessa época, eu não sou do exame da época do Enem, eu sou FUVESTão mesmo, né? E 2 fases de FUVEST. Ainda é assim, né? Se você batesse na nota de corte, esquece que você não ia passar. Eu lembro do meu ano a nota de corte foi 117, eu fiz 130 e justamente esses 2 anos, o primeiro ano, meu pai, ele passou me ensinando a estudar. Eu não sabia estudar, Igor, eu sabia passar de ano, cara. Eu sei exatamente o que você está falando, cara. Aí no segundo ano, aí pá, foi diferente. Pessoal, é muito diferente você estudar e passar de ano na escola, né? Tem muito cara que manda bem pra caramba na escola, tira 10 em todas as matérias, aí o cara vai grandão pra prova da SpaceX, por exemplo, da AFA e toma uma bronca ali, não tem o que fazer. Escola, pessoal, não serve pra nada, né? Essa é a grande verdade. A escola, ela não te prepara pra o que realmente importa, que é depois da sua profissão, cara, né? Ou tem 2 lados do estudo, né? Um é você seguir uma profissão e o outro é você ser um cara inteligente pra você viver melhor. Não, o estudo, ele obviamente faz isso. Na minha visão, a escola não faz nada, tá? Então não adianta você ser... Claro, tem muitos caras que são excelentes alunos na escola, que depois tem mais facilidade, é óbvio que acontece também. Mas, no geral, pessoal, não adianta nada, né? Enfim.
Mas só para concluir essa ideia da academia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu fazia? Eu treinava, estudava. Foram 2 anos, eu não saí. Eu não tinha amigos. Eu não namorei. Caralho. Meu problema era passar em medicina. E o meu pai que falava para mim isso, bunda na cadeira. Tô mentindo? Ele falava, filho, é bunda na cadeira. Ah, o pai do Paulo Musi tá aí, é isso? E tinha uma coisa, eu acho que no teu modo de estudo... Olha, valeu a noite, viu, essa conversa vossa? Caralho, cara, eu não sabia que o pai dele ia participar desse vídeo. Porque fala aí, Paulo Musi revela o segredo para passar no vestibular. E aí, do nada, aparece o pai dele aí. Se bem que na thumb tinha um negócio assim de pai, né? Vamos ver, cara, vamos ver se a gente aprende com o senhor. Que eu saiba, o pai do Paulo Musi, esse senhor aí, se é realmente o pai do Paulo Musi, não sei se é, mas aparenta ser, né? E ele perguntou aí, se não me engano, ele é professor de física, um puta de um professor de física lá do Instituto de Física da USP. Eu não conheço, eu faço matemática na USP. Nunca vi esse senhor lá. Talvez em breve eu veja, mas pelo que eu lembro, o pai dele é físico. Tinha uma coisa no método que o Paulinho desenvolveu Mano, o Paulinho. O maluco, velho, é um mastodonte, irmão. Pai é pai, né, meu irmão? Vocês sabem que me chamam... Na verdade, muitos de vocês me chamam de Cezinha também, né? Se bem que tudo bem que eu não sou grandão, né? Mas minha família só me chama de Cezinha, velho. Agora, Paulinho... Pra esse Alexandre o Grande aí, um mastodonte é foda, hein? estudar, que era um capricho extremo ao escrever. Capricho ao escrever do Paulo Musi. Então, isso, aliás, porque isso é muito importante. Eu também acho, cara. Velho, tem que ter uma organização top, velho. Pessoal, isso não é frescura. Quando você estiver fazendo uma questão... Cara, vocês sabem, quem é meu aluno sabe que a minha letra não é das mais bonitas, mas ela é legalzinha. Mas eu faço bem organizadinho, cara. Vou dividindo e tal. Isso é muito importante, pessoal. Pega esse detalhe de você saber organizar, principalmente os exercícios de exatas, tá? Porque assim, na prova o tamanho é reduzido. Você tem que fazer um negocinho legal. Eu já vi gente perder questão porque se perdeu no meio da resolução porque não entendeu o que tava fazendo. Não se organizou. Seja organizado, linha por linha, pá, vai fazendo a setinha, vai bonitinho, firmeza. Legal essa história que ele está citando aqui. Porque o que é escrever, no caso da física, da química, das ciências naturais? É você usar símbolos. Sim. E estes símbolos têm uma lógica interna. Quando você escreve uma equação, você escreve alguma coisa, não dá para você escrever aquilo como um rabisco. Foi o que eu acabei de falar, cara. Você tem que escrever organizado. A equação, as equações elas são lineares, ela vai passo a passo, meu. Você sabe disso. Se você ficar garranchando aquilo ali, você não vai entender porra nenhuma, você vai se perder, cara. E não é bonitinho, legal fazer aquilo, dá até um prazer, né, de você escrever bonitinho e tal. É por isso que eu falo, pra vocês comprarem, Pentelzinho, irmão. Pentelzinha pra estudar. Pentel patrocina o canal. Comente aí, hashtag Pentel patrocina o TM, mano, pra nós conseguir desconto, imaginou? Cara, a Pentelzinha, ela faz o bagulho na moral, pô, isso aqui é desenhista, usa. Meu irmão, top demais, tem que fazer um negócio legal. Aquilo é uma imagem da sua mente pensando. Sim. A sua mente pensa daquele jeito. Alguém aqui é músico, por exemplo? Não. Eu sou músico. Você não escreve uma pauta musical mal feita para alguém tocar. Você escreve muito bonitinho, muito caprichado. Sim. E aquelas notas estão nos lugares corretos. Sim. Porque senão o outro camarada não consegue tocar aquela melodia. É verdade isso aí, pessoal. Assim também, eu percebia na forma dele estudar, né, um capricho extremo ao escrever. E é um capricho que você guarda até hoje, ao fazer as coisas quase caligraficamente. Duvido, ele é médico. É isso que eu ia falar agora, que o Igor falou. Letra de médico é feia pra cacete, velho. E eu acho errado isso aí. Cara, se alguém aqui, aluno meu que assiste meu canal, que quer medicina... pra puta que pariu, cara. Se você for médico, meu querido, não vai escrever, né, uns garranchos, pô. Tem letra de médico que é pior que bater em mãe, cara. Puta que pariu. Aí você é médico, caralho. Você vai receitar a porra de um remédio. Aí você escreve. Parece que escreveu com a bunda, pô. Aí o farmacêutico fica 3 horas. Vai se o farmacêutico entende a porra do nome errado. Você não sabe o nome porque não conseguiu ler também. Aí te dá um... Pô, você tá com dor de estômago e você toma um Gardenal. Aí você fica maluco. Entendeu? Aí você volta no consultório, mata o médico. O cara sabe, né? Porra, pessoal, galera que me segue que vai fazer medicina tem um monte. Porra, capricha na letra, hein, meu? Porra. E é uma coisa louca
a letra dele. Pode, às vezes, ser difícil, uma coisa, mas o capricho do sujeito, que meus 2 filhos têm isso. Você pega um caderno seu ou do Guilherme, é um capricho absoluto. É o pai dele mesmo. O que significa isso? Significa que ele está reproduzindo ali a forma como Organizada. a mente dele está pensando. Então a mente está organizada. A mente dele não está pensando uma confusão. Aí, ó. Está pensando aquele negócio bem arrumadinho. É verdade, é A verdade. forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. É. E Isso esse é ano, fundamental. que foi muito valioso Filosofia. pra mim, é que esse ano, né, tem 2 coisas que foram muito valiosas para mim, que eu aprendi com você, ou com o senhor. Né? Que bonito. Sempre chamei você de senhor. Chama de senhor. Eu sou dessa época. Aí eu comecei a ter esse mau hábito de chamar ele de você, porque a minha filha chama de você. Olha. Pai, você? Mas tá tudo bem, né? Quando é que ela te E- parou de chamar de papai, cara? Ela me chama até hoje ela me chama de... Cara, Quando a Carol me chama de pai, eu fico, putz, eu gostava quando chamava de papai, mas eu só penso. deixa não, a quieto. Clara, ela tem 12 anos, ela chama de papai até hoje, a Duda me chama de paps até hoje, Paps. né? Paps. Cara, é porque ela é mais resolutiva, ela, é mais, entendi. ela simplifica as coisas. A Beleza. Clara é mais docinha, ai papaizinho, né? E a gente tinha aquela situação naquele ano que ele percebeu que eu tinha que entender 2 coisas, né? A primeira coisa, meu problema não era saber química, física, matemática, mas o problema é saber como que eu ia guardar isso daí na minha cabeça. Ele sacou na hora que eu não sabia estudar. Isso é uma coisa importante, né, pessoal? Como estudar, né? Aqui no canal já cansei de falar sobre o método livre e tal, que é o que eu penso, mas ser efetivo. E muitos dos meus alunos, praticamente todos, usam e dá certo, né? Que é a questão de você estudar até cansar uma matéria e ir revezando e tal, conforme vai cansando. Então, a forma que eu entendo certo de estudar é assim. Né? Porque não adianta, às vezes o cara não se dá bem com cronograma, não se dá bem com tal coisa, então não vai adiantar ele estudar daquele jeito. E ele só tem aquilo, né? Porque o mais comum que se fala é cronograma, não sei o quê, aí o cara não tem muita alternativa, e aí não consegue aprender, porque ele tá usando o método errado pra ele, né? Então, de fato, o que o Paulo Musso tá falando foi isso. Mas tem um outro lado também, tá? Às vezes você precisa de um tempo pra entender a forma correta de estudar. Por isso que às vezes você não passa de primeira, pode acontecer, pessoal. Tá? As coisas também levam um certo tempo. Às vezes não dá pra adiantar tanto processo. Claro que com a nossa orientação aqui, as coisas facilitam muito mais. Mas mesmo assim, às vezes leva um tempo pro cara entender onde ele tá se metendo e tudo mais, tá? Então tem que ter um pouco de paciência ao mesmo tempo que tem que forçar, tá certo? E ele teve que ter muita paciência, que é outra coisa que meu pai me ensinou, né? Uma terceira coisa que hoje eu consigo ver, né? Que é a didática, né? Você não aprende do dia para a noite. Aí, ó. Isso Então ele mesmo. teve a extrema paciência de ir esperando eu testar, errar. Então, Paulinho, faz Isso. assim. Aí eu testava, errava. Paulinho, faz assim. Eu testava, acertava. Paulinho, é assim. É isso que é a função, né, o que eu entendi com ele, que era a função de como ser pai. Hoje, parênteses, né? Meu pai nunca foi tão importante para mim quanto ele é hoje. Porque ele me ensina a ser um bom pai para minhas filhas. Né? E é um desafio, porque eu tenho uma Importante. filha na faculdade e uma filha no colégio. Né? Você vai ter filha grande, você vai ver como é que é isso desafiante. E eu tenho de norte ele, não só o que ele fez, né? Porque aquilo que ele fez para mim naquela hora. Né? As minhas Legal. filhas, elas supostamente, elas são melhores do que eu. Né? Já são, ainda bem. Mas também é por influência dele ter sempre me ensinado a seguir adiante. Quando eu tenho uma dificuldade como pai, eu corro pro meu pai. Não tenha dúvida. Ele é o melhor pai que eu conheço. E é assim que a gente faz. A segunda coisa que ele me ensinou foi... Vamos lá. Quando eu passei no vestibular. Ele fez Beleza. só uma pergunta para mim. Ele me perguntou, o que você teria feito se você não tivesse passado? Tentado de novo. E eu Ou lembro, não? a gente estava no carro conversando. A gente tinha acabado de fazer a matrícula na faculdade. Estava chegando em casa. E eu não sabia responder a pergunta e eu comecei a enrolar. Eu falei, não sei, né? Eu acho que ia fazer isso, aquilo. Ele falou, não, nada disso. Você ia fazer de novo. É isso aí. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Que é o mais, né? Exato. Sinal da inteligência que ele falou, né? Então, as suas perguntas são relevantes, os seus raciocínios, eles são precisos. E o que ele me falou foi, você vai fazer de novo. E isso foi a primeira lição de resiliência que eu tive. É verdade, eu ia fazer de novo. Não era uma pergunta que eu teria que pensar. Eu não ia trabalhar no dia seguinte, porque eu queria fazer medicina. E se eu queria fazer medicina, o caminho era exatamente esse. Era o que tinha que ser trilhado. Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST.
Zero? Zero. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. Uma coisa, Igor, é você saber matemática. Outra coisa é você fazer uma prova de matemática. Muda totalmente, né, pessoal? Por isso que aí entra vários aspectos. Saber matemática é uma coisa e isso faz... como eu posso dizer? Você saber matemática é requisito, obviamente, para você fazer uma boa prova. Só que para você fazer uma boa prova, isso de qualquer matéria, você precisa ter estratégia de prova, você precisa ter organização, como nós estávamos falando, você precisa fazer simulados. Por isso que lá no TM a gente insiste para fazer pelo menos um simulado por mês. Né? A gente tem, acho que hoje tem 14 simulados lá no TM disponível, a gente sempre vai colocando mais. Por quê? Porque além do estudo, você precisa fazer o quê? Simular a prova, porque tem um tempo. Prova, pessoal, é feita em tempo. Se você tivesse o dia inteiro para fazer, você iria melhor, talvez. Então, além do saber a matéria, que é o principal, você precisa ir lapidando a sua estratégia de prova. Isso é muito importante. Eu nunca faltei num simulado. Na época que eu estudava no curso General Telespires. Quando eu fazia presencial. Cara, eu não faltei em nenhum simulado. E fiz todas as provas anteriores da AFA, da Escola Naval, de FON, que era mais o meu foco maior era a AFA, mas estudava para esse concurso. Por quê? Porque é muito importante, pessoal. É isso que ele está falando. Uma coisa é você saber, outra coisa é fazer uma prova. Fazer uma prova envolve tempo, envolve psicológico. Então, para você ter um psicológico muito mais forte, você precisa estudar mais. Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você fica seguro. Você vai para a prova mais tranquilo. Claro que você vai um pouquinho nervoso. Então você vai com uma casca maior, você mais parrudo no estudo, você se tranquiliza muito mais, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Ah, mas eu tenho medo, no dia da prova eu fico nervoso. Cara, como resolver isso? O que você controla? Você controla o dia da prova? Não, isso vai acontecer, sei lá, que nem SpaceX vai acontecer daqui a 1 mês e pouco. Você controla? Não, vai acontecer lá. O que você pode controlar hoje? Estudar mais. Você estudando mais, você evita maior nervosismo no dia da prova. Então tudo isso envolve o fazer a prova. É isso que ele está querendo dizer. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Outra coisa é você prestar um concurso onde matemática é solicitado. Também. É isso que as pessoas precisam entender quando elas têm um desafio de uma prova pela frente. Elas estão num concurso. Não interessa quanto você sabe. Interessa quanto você consegue aplicar efetivamente utilizar aquilo naquele momento. E aí eu fui. É muito interessante e muito verdade, cara. Porque quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai e minha mãe encheram o meu saco que queria que eu fizesse escola técnica. Aí eu fiz prova lá no Rio para FAETEC, acho que até mudou de nome, que era as escolas técnicas do estado. Qual a profissão dos seus pais? Cara, nenhuma. Meu pai ele trabalhou um tempo fazendo silk screen, imprimindo camisa. Mas eles tinham uma visão muito interessante. Eles queriam que muito eu fosse, interessante. Que na cabeça deles eu teria seria empregado mais fácil. Naquela época, o Igor deve ter o quê? Do Flow aí, ele deve ter uns 40 já, 40 e pouco, né? Então isso aí é uns 25 anos atrás. Era o suprassumo, né, pessoal? Era outra época, galera. Eu falei isso no podcast do Arcanjo, né? Era outra época. O cara ser técnico, ele era tipo um engenheiro, mano. O cara ganhava bem, arrumava emprego rápido, mas... E no Rio tinha muito essa cultura, o pessoal do Rio fala muito disso. Mas eu vou te contar como termina essa história. E aí eu fiz a prova, fiz pra FAETEC, fiz pro Cefet, que era a federal. Não passei pro Cefet, fui pra FAETEC. Passei pra FAETEC, no estadual. Aí, só que eles falam assim, putz, cara, tu tinha que fazer a federal. Aí eu fiz a prova de novo, e aí passei. E o interessante é que na minha primeira experiência... E não era muito facinho essa prova, viu, antigamente. Principalmente a da federal. Aqui de São Paulo, os caras faziam um cursinho pesado pra entrar na porra da federal. Eu estudava no cursinho pré-militar, tinha maluco lá. Isso ele tá falando de uns 25 anos atrás. Tô falando de 13 anos atrás, isso aqui que eu tô contando. Cara, tinha alunos, uns 5 na minha sala da IPCAR Colégio Naval, que os caras estudavam pra escola federal, mano. Os caras faziam cursinho pré-militar, mano, pra passar no bagulho, velho. Porque não era facinha a prova, cara. Principalmente da federal. A da ETEC, que eu também passei, era bem tranquila até. A da federal, a Cefet, não era muito facinho, não. Hoje em dia, não sei como é que tá, mas não era tão facinho não, cara, naquela época. Experiência, eu percebi que eu precisava saber fazer aquela prova.
Eu tinha que saber... Cara, experiência de fator. O mais importante era, eu preciso saber fazer essa prova. Aí eu comecei a pegar umas provas passadas, entender como era a prova, pra poder fazer a prova. Isso a gente é muito parecido. Cara, desculpa estar pausando toda hora, pessoal, mas é o React, né? Mas legal, né? A gente tá aqui pra aprender com o Paulo Musa, que em teoria ele é um cara muito... Ele é realmente muito inteligente. E o Igor, a gente às vezes não sabe, né? O cara do Flow, eu não acompanho muito o Flow, mas ele é gente boa e tal, parece sim. Mas ele falou uma coisa importante, né, cara? É conhecer a prova. Isso é muito importante, pessoal, obviamente. Tá? E ele falou sobre experiência aqui. Por isso que eu falo muito pra vocês prestarem todos os concursos que aparecerem militares, no caso, pra vocês irem pegando experiência de prova. Não somente pegar as provas anteriores do concurso que você quer, mas fazer concursos, provas, você se adaptar àquele ambiente, que é um ambiente pesado, um ambiente de pressão. Qualquer concurso, né? Por isso que hoje em dia o pessoal faz tudo, né? EAM, CFN, ESA, faz tudo. Né? É muito importante isso aí. Eu fazia tudo também. Só não fiz a ESA, cara. Nunca fiz a ESA. Uma das coisas que eu fiz... E eu passei pro Cefet depois. Exatamente. Parabéns! Então, eu fiz o Cefet. Era técnico de eletrotécnica mais o ensino médio. E quando eu descobri que a eletrotécnica não tinha nada a ver comigo, especialmente porque tinha muita matemática... E física. Eu saí fora. Meu pai o problema é o seguinte, o que os teus pais te disseram, eu diria hoje para qualquer jovem, pensando na qualidade, no mínimo frágil do nosso ensino médio, os teus pais te deram a melhor oportunidade possível de você fazer um ensino técnico que é um bom ensino. E muito melhor do que aquele ensino tradicional do colegial aí, ou do ensino médio. Isso eu concordo, pessoal. O ensino técnico, assim, o Cefet talvez ainda é um pouco melhor do que as escolas tradicionais públicas, tá? Agora tem um grande problema, tá? Para você que quer fazer concurso militar, não importa se você já... se você... Não sei, né? Às vezes tem muitos caras aqui que nem começaram a estudar ainda para SpaceX, que está no primeiro ano do ensino médio, né? Enfim. Cara, tem um grande problema na escola técnica. De fato, vamos voltar no início. A escola não conta muita coisa para concurso militar, beleza? O que conta para concurso militar é você estudar num bom curso preparatório, estudar pra caralho sozinho ali, acabou, né? Fazer a sua parte, o curso faz a dele. E é isso. Então não compensa ir para a escola técnica, porque hoje em dia as escolas quase todas são integrais e principalmente a técnica, porque geralmente você faz o ensino médio de manhã e à tarde faz o ensino técnico. Cara, você vai ficar o dia inteiro na escola, você vai se fuder, cara. Então assim, não recomendo, tá? Eu entendo o que eles estão falando aqui, mas para você que quer concurso militar, não faça escola técnica, faça qualquer escola. E estude pra caralho com um cursinho e com os livros e é isso. Que é uma catástrofe no Brasil. É uma catástrofe, velho. Não é? E eles te deram um caminho correto. Independente do que você fosse fazer depois. É verdade. Meu pai e minha mãe ficaram putos. Independente do que você fosse fazer depois. Não, eu passei uma das coisas que me ajudou a passar na faculdade foi entender que era um concurso. E aí eu peguei os 10 anos de FUVEST pregresso e respondi prova por prova. Sim. Cada final de semana eu fazia uma prova. Então durante 10 semanas, né, eu fui fazendo isso. E isso me mostrou uma coisa muito importante, que a forma das pessoas perguntarem sobre conhecimento era finita. É verdade. Não tem muito o que inventar, né, pessoal? É finito. A matéria é uma só. Uma hora você pergunta sempre basicamente as mesmas coisas. Se você for... Claro, às vezes tem um exercício mais novidade e tal, mas, velho, é difícil, cara. É muito difícil reinventar as coisas. O resultado, qual foi? Na época, como é que era a FUVEST? A gente tinha 20 perguntas de cada matéria, exceto português e inglês. Se não me engano, português eram 26 perguntas e inglês eram 14. Né? E eu tinha zerado matemática e física, eu fiz 17 de 20 em física e fiz 19 de 20 em matemática. Caralho! Pô, saí de 0 para 9,5, 0 para 8,5. Cara, assim, quando você sai de 0, 1 é mais que nada. Claro. Né? Agora, aí já é um aumento infinito. Né? E isso pra mim foi importante, porque... O físico, E aí você entende das coisas que você precisa providenciar para sua vida. Tem coisas que você precisa saber porque você precisa saber. Sim. Tem coisas que você precisa saber resolver. E tem coisas que você precisa conhecer para conseguir conhecer outras coisas. O saber é uma coisa que, na minha vida, né, ela tem muita interferência das influências que eu sofri dos meus pais, porque, além de ver ele sempre trabalhando, meu pai era um homem que sentava numa cadeira, ficava 16 horas sentado resolvendo matemática. E você fala das conversas. E o dia que ele sentou para mim e falou assim, tem uma física que é uma física sem matemática. Eu falei, oi? É a física teórica? Não, física teórica tem matemática pra caralho. Que física que não tem matemática, mano? Não sei.
Se você acha que física com matemática é difícil, você precisa ver física sem matemática. Meu Deus. A coisa aí é hardcore. Aí, meu amigo, Hardcore. a coisa fica complicada. E o que a gente precisa, sei lá, para quem vai fazer vestibular, né? Você precisa entender isso rápido, né? Ali não é a disputa de quem sabe mais. Ali é a disputa de quem sabe resolver a prova. Sim. Mas sempre isso é verdade, mas eu repito, pessoal, quem sabe fazer melhor a prova também é o cara que tem mais conhecimento, que conseguiu estudar mais e aprender melhor. Tá certo? Claro que o cara que sabe melhor, mas não pega a prova, não faz simulado, também não vai adiantar. Mas é consequência de fazer uma boa prova também saber bastante o assunto e conhecer profundamente. Beleza? Esse é o principal requisito. Vamos dizer que 90% é conhecimento, 10% é treino de prova, treino de tempo, esse tipo de coisa. Sem esses 10% você pode se fuder, sem os 90% se fuder mais ainda. Eu não tenho dúvida disso. Verdade. E você só vai saber resolver essa prova se você conhecer a maneira finita que as pessoas têm de perguntar o assunto. Sim. Chega uma hora que, Igor, o máximo que o cara pode fazer é fazer a pergunta começando do contrário. Ou vai ter uma hora que vai ter que perguntar a pergunta com a língua do P, porque não tem como perguntar mais a mesma coisa. É só cara, a mesma... quando fala da língua do P, eu lembro do filme do Máscara. Não sei se vocês já assistiram. Agente P, CVP. Não sei porque eu falei isso, mas eu lembrei. Mesma coisa. E eu vejo que as pessoas que elas demoram muito para passar nos exames, não é porque elas não são incapazes, não é porque elas não são inteligentes, é porque elas ainda não sacaram que, primeiro, elas estão num concurso. E segundo, elas não interessa o que elas acumulem de saber. Elas têm que saber como elas têm que resolver. Isso são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas eu repito aqui. Uma coisa influencia a outra sem nenhum tipo de dúvida. Tá bom? De fato, você vai resolver melhor uma prova se você tem embasamento, você tem todo o estudo por trás. Beleza? Eu tô entendendo o que ele tá falando aqui, mas eu tô reforçando, tá? Porque não adianta, pessoal. Né? Porque senão... Tá? Só pra vocês entenderem. Se não, era só você pegar os 10 anos de prova da SpaceX e você resolve tudo aquilo e acabou. Mas como é que você vai resolver se você não teve conhecimento, né? Então, essas são as duas coisas juntas. Fique bem claro essa é a minha opinião. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade, quem sabe um dia, né? Tenho vontade de conhecer o Paulo Musi, cara. Um dia eu quero trocar ideia com ele. Parece ser um cara da hora de conversar. Quem sabe, né? Um dia nós nos encontremos aí pela Life, não é isso? Quem sabe? E aí, eu acho que se a gente conversasse, ele... não, claro, eu acho que ele concordaria com o que eu estou falando aqui. Alguém que saiba muito, ela até consegue resolver alguns problemas, mas alguém condicionado vai fazer esses problemas muito mais rápido. E qual o problema da prova do vestibular? Tem Ao tempo. meu ver, de quem passou? Para vestibular, eu passei no vestibular, eu passei na prova da residência, eu passei no exame de especialidade. Né? A minha vida foi fazer prova uma atrás da outra. Foi médico. prestar concurso um atrás do outro. Que quando você tem uma prova dessa na sua frente, o teu inimigo não é o seu não saber, é o tempo. Então você, na minha opinião, de novo, tem que juntar o saber com a prática, a estratégia de prova, lidar com o tempo e tudo mais. Se a gente tivesse tempo suficiente, se você pegasse a prova, por exemplo, e colocasse ela, em vez de 4 horas, colocasse 8, as notas de todos os alunos aumentariam. Sem dúvida, foi o que eu falei no início, né? Porque o sujeito, ele teria... O que ele vai fazer com o tempo livre? Ele vai rever o que ele está fazendo. Sim. Que foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Terminou a prova antes? Reveja. Isso é importante, pessoal. Não dá pra fazer isso na AFA, né? Dificilmente você vai fazer isso na AFA, porque o tempo lá é complicadíssimo, né? Mas na SpaceX, na escola naval, que são 2 dias, às vezes dá pra fazer isso sim, cara. Se você tiver tempo, não entrega a prova e vai embora. Tá faltando 45 minutos, já passei pro gabarito e vou embora. Não, peraí, pô. Antes de passar pro gabarito, viu lá que tem 1 hora, estão avisando lá? Dá uma olhada, reveja, tenta fazer uma questão que você pulou. Use o tempo, cara. Não saia antes. Não saia antes. Use 100% do tempo, pessoal. Você pode salvar questões assim. E eu fiz uma escala daquilo que era, aquilo que eu assinava, aquilo que eu sabia com certeza e aquilo que eu tinha dúvida. E o que melhorou dramaticamente de um ano para outro? Como eu tinha feito todas as provas, eu resolvi a prova muito mais rápido. Eu tinha 4 horas, eu resolvi em 2 horas, 1h50. Caralho. E quando eu terminava em 1h50, o que eu fazia? Eu revia todas as questões Boa. que eu tinha dúvida. E assim, né, isso são coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, é simples, é isso. É esse 1 minuto e meio que você precisa saber.
Boa, cara. Gostei muito do vídeo. Concordo praticamente com tudo que o Muzi falou. Realmente o Muzi é um cara muito diferenciado, né? E a gente aprendeu muita coisa aqui, hein, pessoal? O que você acha? Muita questão de estratégia de prova, né? De organização, que eles falaram no início. Prática de prova, experiência de prova. Saber lidar com o tempo. Saber lidar com uma série de coisas, né? Sobre resiliência, né? Que nem ele falou, pô, se eu não passar, você vai tentar de novo. É isso que tem que fazer, cara. É isso, né? Enquanto a gente tem idade pro concurso, tem que tentar até o fim, pessoal. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, como eu disse, meta de 500 likes. Se inscreva no canal. Vamos chegar em 100 mil inscritos em breve, se Deus quiser. E é isso, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!